Você que vai ficar, abre a sua Bíblia em Romanos capítulo 4. Versículos 17 a 22. Romanos capítulo 4. Versículo 17 a 22. Eu quero extrair desse texto, uma palavra poderosa de Deus, sem querer perder o contexto. Eu entendo que esse capítulo 4, o apóstolo Paulo falando à igreja de Roma, aos romanos, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Então ele fala sobre o personagem principal aqui no capítulo 4, é Abraão, que Abraão foi justificado pela fé, independente das obras que ele teve. Ele entregou Isaac pela fé, e através da sua obra, sua fé foi manifesta. Então, ele teve fé, e por isso foi acreditado isso na justiça dele. E ele é o pai da fé. Mas eu quero, dentro desse texto, existe uma mensagem muito especial sobre paciência, espera de Abraão, sabendo que Deus está no controle. Então a palavra dessa noite que eu quero ministrar ao teu coração é assim, paciência. O título da mensagem é essa, paciência. Deus está no controle. Vira para o seu irmão e fala assim, paciência. Deus está no controle. Levanta a mão aqui, quem se considera uma pessoa sem paciência? Glória a Deus. Essa palavra vai ser muito boa para você. Quem acha que tem paciência, levanta a mão. Vai ser muito boa para você também. Acho que você não tem tanta paciência assim, que você vai descobrir no meio do caminho, mas nós vamos ministrar e o Espírito Santo vai falar com você. Amém? Glória a Deus. Diz assim, essa porção da palavra de Deus, versículo 17. Como está escrito? Eu o constituí pai de muitas nações. Como eu disse aqui, o apóstolo Paulo está falando sobre Abraão. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem Abraão depositou sua fé. O Deus que dá vida aos mortos, repete comigo, o Deus que dá vida aos mortos e convoca a existências elementos inexistentes, como se eles existissem. Olha que Deus lindo, maravilhoso, poderoso. Um Deus que ressuscita os mortos e chama a existências coisas que não existem. Abraão, crendo, esperou. Repete bem alto assim, fala, esperou. Glória a Deus, esperou. Abraão esperou. Você também precisa esperar, meu irmão. Tem que ter paciência. Esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações. Por que você acha que Abraão se tornou pai de muitas nações? Hoje ele é o pai da fé. Por quê? Porque ele esperou. Ele não tem o título simplesmente porque Deus falou e automaticamente se cumpriu. Não, porque ele teve paciência. Ele esperou. Mesmo quando tudo dizia o contrário. No finalzinho do versículo 18, como ficou registrado a seu respeito, assim será a sua descendência. Versículo 19. Sem desfalecer na fé. Os que não têm muita paciência perdem a fé. Mas Abraão não. Sem desfalecer na fé, reconheceu que seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara, que era sua esposa, não tinha o vigor do passado. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que lhes prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus. A nossa fé é um motivo de darmos glória a Deus.
estando absolutamente convicto de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Por esta razão, isso lhe foi atribuído como justiça. Pai, em nome de Jesus, assim como foi no culto das 5, assim será, porque é a tua vontade. Traga a iluminação da revelação da tua palavra, que o Senhor revelou ao apóstolo Paulo para escrever essa carta, e nós precisamos, Espírito Santo, da iluminação do teu Espírito para entendermos essas verdades. Pai, é muito importante entender isso, que o Senhor está no controle, que nós devemos esperar, ter paciência, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Mas o ser humano não tem paciência. Nós entendemos, mas não vivemos. Muitas vezes, como cristãos, estamos sendo derrotados por falta de paciência, tomando decisões precipitadas. Por isso, Deus, em nome de Jesus, todos que entraram aqui, todos, independente da idade, sejam abençoados com essa palavra, sejam mudados, transformados, tocados profundamente no Senhor. Porque eu sei que se eles entenderem que o Senhor está no controle, a paz jamais vai sair do coração deles. E sendo assim, muitas decisões não serão mais precipitadas, mas serão de acordo com a tua vontade. Então nos ensina que o Senhor cresça e eu diminua, e o teu nome seja glorificado, e o teu povo seja abençoado, em nome de Jesus. Se você crer, fala amém. Aleluia. Irmãos, eu quero compartilhar essa palavra com você no encontro das mulheres. O Senhor me deu essa direção para trazer essa palavra para vocês nessa noite. Eu não vou conseguir terminar, a gente vai usar esse texto de base, mas não vou terminar com ele porque não vai dar tempo. Eu não vou fazer correndo, como das 5 horas também não deu tempo, eu não vou terminar. Então a gente vai até um tempo, depois no momento oportuno a gente termina essa mensagem. Mas quando aconteceu aquilo no encontro das mulheres, para quem foi, sabe o que aconteceu, para quem não foi eu vou falar rapidinho, alguns irmãos, eles foram antes, algumas mulheres vão antes para preparar a chácara, preparar tudo, o som, deixar tudo arrumado para acontecer o encontro. E eu fui levar minha esposa, estive lá também, as coisas já estavam tudo arrumado, nós só fizemos aqueles últimos preparativos e elas entraram e começaram a ser ministradas. Nós jantamos e ficamos mais um tempo lá e viemos embora. Eu fui um dos primeiros a sair, daqueles que teriam que vir embora, os homens. Ao chegar em casa, por volta da meia-noite, ainda não era meia-noite, acredito, aparece o meu sogro e o Marcelo Campos em casa, batendo e chamando. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Será que aconteceu alguma coisa na estrada com carro? Eu fiquei já preocupado, o coração já começou a ficar acelerado. Aí eles falaram, ligaram lá da chácara e falaram que pegou fogo no alojamento. Eu falei, mas como pegou fogo? No encontro com Deus? Como é que pega fogo no encontro com Deus? Será que Deus não está no controle? E Deus, instantaneamente, no meu coração, disse o seguinte: eu estou no controle. Vocês oraram, vocês estão orando por isso, eu estou no controle. Aí a gente pode pensar, talvez as mulheres podem pensar, o que um fogo tem a ver com o controle de Deus? Perdeu, na verdade não tem nada controlado. Se tivesse controlado, não pegava fogo. Porque pegou fogo no ventilador, eles estavam com problema, pegou fogo no fogo, desceu nas camas, queimou alguns colchões e uma cama, que era beliche, e algumas coisas que estavam ali. Aí você pode pensar, como é que Deus está no controle se pode pegar fogo no encontro de mulheres? Deus está no controle. A minha esposa, sabiamente como líder, conseguiu levar aquele encontro até o final, com a graça de Deus, como líder ali, pegou as mulheres, começaram a orar, antes de tudo acontecer, ela foi muito sábia, não deixar as mulheres que estavam fazendo ver, ela conduziu muito bem, com a graça de Deus. Depois as mulheres ficaram o turno, igual tiro de guerra, de 1 em 1 hora, trocando mulheres, orando a noite inteira, e foi muito bênção. O encontro fluiu, terminou, as mulheres foram abençoadas, transformadas, glória a Deus, tudo estava no controle de Deus. A única coisa que eu comecei a falar com ela, porque eu sei que ela segura quando acontece uma coisa, mas depois desencadeia na alma dela, ela começa, eu falei para ela, Deus está no controle. Não sei se ela lembra disso, eu falei para ela, Deus está no controle. Eu não sei o que vai colaborar com isso, mas eu sei que Deus está no controle. Fica tranquilo. Deus está no controle. E foi o que aconteceu. E eu sei que eu entendi por que daquele fogo, eu entendi algumas coisas no reino espiritual, eles também entenderam, e Deus estava no controle.
E deu tudo certo, e Deus agiu profundamente nas mulheres, no momento da ministração, geralmente que é um momento mais delicado, o Senhor agiu poderosamente. Então Deus tem propósito em tudo. E Deus nunca perde o controle daqueles que são deles. Certa vez, na chácara, na construção da nossa chácara, né, nós estávamos com aquele, quem conhece a chácara, aquele primeiro salão, que é o salão de refeitório, anexo à cozinha, né, aquele salão, irmão, já estava a 6 ou 7 metros de altura. E ainda não tinha travado, enfim, né? E deu aquele vento forte, aquele pé de vento que a gente chama, né? Não sei por que pé de vento, mas falaram que é pé de vento. Um vento muito forte. E os muros daquele alojamento, e um pouco do outro, lá do culto, do salão de culto também, vieram tudo ao chão. Caíram tudo. E o Mateus veio trazer a boa notícia. Nós estávamos aqui ministrando integração e o firmando os passos. Acho que ele nem falou para mim primeiro, falou para o meu sogro primeiro, para ir diminuindo a intensidade. Aí quando vieram falar para mim que tinha caído, na hora eu falei, meu Deus, por que isso? A obra é tua, a chácara é sua, não é nossa, não tem nada particular. A obra é tua, por que cair os muros? Lá no meu íntimo Deus falou assim, estava muito fácil, né, Marcos? Você nem orar direito estava orando, estava no piloto automático. Né? Eu estou liberando os recursos financeiros, as ofertas estão entrando, está tudo muito bom, você nem lembrar de orar todos os dias pela chácara, você não está orando, está muito fácil. Eu falei, eu já entendi, Senhor, é pela fé, eu creio que essa obra é tua. Eu não sei se o prejuízo ia ser 10, 20 ou 30 mil, a gente, né, não calculou isso, mas na segunda-feira, quando eu decidi crer e orar por aquilo, saber que Deus estava no controle, não foi nem na segunda, na verdade foi no domingo, mas eu fiquei sabendo na segunda. Alguém, que nem membro da igreja era ainda, deu uma oferta de 10 mil reais. Eu sei que, né, talvez para você é pouco, mas para nós naquele momento era muito. 10 mil reais, escreveu no envelope assim, essa obra não vai parar, porque essa obra é de Deus. Irmãos, quando eu recebi aquele envelope, não era nem por causa da oferta. Ah, pastor, você é hipócrita. Não, não sou não, irmãos, a oferta era muito boa, 10 mil. Mas porque estava escrito aquilo, Deus estava falando para mim, eu estou no controle. Essa obra, essa igreja é minha, Marcos. Eu estou no controle. E para honra e glória do Senhor Jesus, eu quero dizer para você, nós começamos a construção da chácara com um X. Um X valor. Nós terminamos a construção da chácara com X e Y. Mais Y valor. Terminamos com mais dinheiro no caixa do que quando nós começamos. Foi por isso que nós demos aquela entrada alta nesse terreno aqui do lado e compramos esse terreno. Deus está no controle. Mesmo que tudo possa estar perdido aos olhos dos homens, Deus continua no controle daqueles que amam a Ele. Deus não perde o controle das nossas vidas. Então existem momentos na nossa vida que parece que estamos fazendo tudo certo, irmãos. Parece que é aquele momento que nós estamos mais orando, jejuando, buscando mais a Deus, e aí acontece uma tempestade, uma tribulação. Ou é na enfermidade em casa, na saúde, ou é financeiro, ou é uma luta terrível no casamento, ou não sei o que pode estar acontecendo, desemprego, problemas financeiros terríveis. Aí você fala, por quê? Eu vou dizer uma coisa para você. Deus está no controle. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então muitas vezes nós perdemos a paciência. Perdemos a paciência por achar que Deus está demorando em socorrer, ou porque Deus não está escutando as nossas orações. Eu quero dizer para você, paciência. Paciência. Deus está no controle. Uma pessoa impaciente faz muita coisa errada. Toma muitas decisões precipitadas e erradas e paga um preço alto pelas decisões erradas. E Deus te trouxe aqui para te falar assim, paciência. Eu estou no controle da sua vida. Não se desespere. Pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Eu digo para você, Deus está no controle. Por que temos que passar lutas? Lembra que nós enfrentamos um problema sério com Josué? Chegou o ponto de achar que ele não ia viver mais. Nosso filho mais novo, para quem não conhece. Mas Deus tinha um propósito. Deus estava no controle. Mesmo se Deus levasse, Deus ainda estava no controle. Ele queria trabalhar algo no coração da minha esposa, no meu coração.
Nós enfrentamos lutas de todas as áreas, de todas as maneiras, mas isso, se eu tenho fé, eu creio que Deus está no controle, e eu não vou fazer burrada com as minhas precipitações. Uma das maiores dificuldades do ser humano, do século 21, eu falo dos cristãos, é saber esperar. Porque você tem paciência curta demais, irmão. Tem uns que nem paciência tem mais. Você quer para ontem as coisas. Nós somos a geração do século 21, do fast food, nós queremos comida rápida, tudo tem que ser rápido. Não temos paciência para nada. Você orou ontem, quer a bênção hoje. Tem gente que não quer nem no outro dia, quer no mesmo dia que as coisas aconteçam. Eu quero dizer para você, paciência. Porque se você perder a paciência, nem a bênção você recebe. O grande problema é que achamos que Deus tem que agir dentro do nosso tempo. E Deus não trabalha no tempo do homem. Escuta o que eu estou dizendo. Deus não trabalha no tempo do homem. Até a Bíblia fala que o tempo de Deus é o Kairós. Existe um tempo específico para ele agir. Irmãos, os pensamentos, Isaías capítulo 55, se eu não me engano, versículos 6 e 7 diz: os meus pensamentos, Deus estava dizendo através do profeta Isaías, os meus pensamentos são maiores que os vossos pensamentos. Quantos creem nisso? É muito maior que o seu pensamento. Ele diz: os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, os meus pensamentos e os meus caminhos são mais altos que os vossos. Os pensamentos de Deus é diferente. Os caminhos de Deus é diferente. O tempo de Deus é diferente. Ninguém põe Deus contra a parede. Porque tem gente que põe Deus contra a parede. Deus, eu te dou uma semana para as coisas acontecerem. Coitadinho dessa pessoa. Ninguém consegue pôr Deus na parede, irmão. Eu sei que aqui tem gente que já fez orações desafiadoras. Deus, nesse mês, a coisa vai acontecer. Se Deus quiser, vai acontecer. Se Deus não quiser, não vai acontecer. Não é você que está falando, é Ele que determina. Quem pode dizer amém por isso? Ele controla todas as coisas. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil no Brasil. Eu acredito que cada um que vive o seu tempo fala que o seu tempo é mais difícil. A gente comenta entre os pastores. Quando está conversando, o pastor fala assim: não, mas a minha cidade é difícil. Não, porque você não conhece a minha cidade. Toda cidade, todo pastor é mais difícil que a dos outros. A gente tem a noção que a nossa sempre é mais difícil, mais complicado. Mas não podemos ignorar que nós estamos passando no Brasil um tempo difícil, um tempo de corrupção. Onde você começa a descobrir o podre de um, se ele começar a descobrir desse, ele fala do outro. Aí você vai ver, está todo mundo corrupto. A crise, ela se estende. Nós temos notícias muito ruins no Brasil. Nós enfrentamos muitas tribulações, bombardeios constantemente na nossa alma, no nosso físico. Problemas financeiros. Mas eu quero dizer para você, creia, tenha paciência. Deus está no controle. Ele é poderoso para reverter tudo aquilo de errado em bênção para a sua vida. Vira para o seu irmão e fala assim: calma, irmão. Paciência. Deus está no controle de tudo, inclusive da sua vida. Quem crê, fala amém. Se você que falou amém, por que você não tem paciência então? Por quê? É isso que Deus tem que mostrar para você hoje. Você precisa sair daqui diferente hoje, em nome de Jesus. Controlar, irmãos, no dicionário significa, tem várias definições, mas eu peguei algumas aqui. Controlar é aquele que tem domínio ou poder de fiscalizar e administrar determinada coisa ou área. Ter o controle da situação é dominar ou ter o poder sobre o qual está acontecendo. É ter também autodomínio psíquico e físico. Então, Deus controla tudo e todos. Deus controla o universo. Ele é o criador e o mantenedor do universo. Quando nós lemos em Gênesis capítulo 1, que Deus lá diz assim: e Deus criou os céus e a terra. Que tudo foi criado por Deus. Esse termo no português, criar, é bara ou bará, no hebraico, que significa o seguinte: a definição dessa palavra é assim: Deus criou de algo inexistente. Deus trouxe à existência coisas
que não existem. Porque nós temos muita mente inteligente no nosso mundo aí. Tem ou não tem? Cria computador, cria celular, cria relógios, né? Que você abre um relógio aqueles relógios alemãos, você fala, meu Deus, essa engrenagem, como é que funciona tudo isso? Mentes brilhantes. Mas ninguém é como Deus. Ele criou o ser humano. Ele controla todas as coisas. Ele traz à existência as coisas que não existem. Ele tira água da pedra. Vai tirar você água da pedra? Vai? Não sai. Mas Ele é o Criador e mantenedor do universo. Mas isso não significa que Deus está manipulando a terra, e eu e você, de forma arbitrária. Você precisa entender isso. Porque alguém que cria alguma coisa, ele é o dono daquilo que ele criou, certo ou errado? Certo ou errado? Se eu criei alguma coisa, eu tenho o poder de dominar aquilo que eu criei. Eu controlo aquilo e manipulo do jeito que eu quero. Por isso que você tem na televisão um negocinho que chama-se controle remoto. Quem controla? Você, se você tiver com ele na mão. Se não der para sua esposa. Porque geralmente, né, se for sentar para assistir, é o marido. Não assiste nada, fica lá, igual, dando tiro, não assiste nada. Um pouquinho de cada câmera, não assiste nada inteiro. Então, quando você está no controle do controle remoto, você assume e faz o que você bem entende. Deus é o Criador de todas as coisas, de tudo que existe no universo. Os animais, a terra, os planetas, o sol, a lua, os animais racionais e irracionais, tudo foi criado por Deus. E Ele controla tudo, mas não de forma arbitrária. Com mão de ferro. Arbitrária é com mão de ferro. Ele controla tudo por amor. Porque é o melhor para nós, da forma que Ele controla. Ele sabe que Ele mesmo deu o livre-arbítrio ou poder de decisão para o homem. Mas mesmo dentro do livre-arbítrio do homem, Deus continua no controle. Mas como, pastor? Se eu tenho livre-arbítrio, como é que Deus está no controle? Deus está no controle porque Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Só para você entender, Deus está no controle do universo. Você não precisa abrir, mas Isaías 45, versículo 12, diz assim, eu fiz a terra e criei nela o homem. Quem fez a terra? Deus. E colocou o que na terra? O homem. Aí ele continua dizendo, as minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Deus deu ordem em tudo. As coisas eram criadas através do quê? Através de uma ordem. Haja isso, haja luz, haja separação entre terras e firmamentos e água. O poder da palavra de Deus. Ele criou todas as coisas. O Salmo 19, versículo 1 diz assim, os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento, a terra, anuncia as obras das suas mãos. Salmo 24, 1 diz, ao Senhor pertencem a terra e tudo o que nela se contém. Repete comigo, ao Senhor pertencem a terra e tudo o que nela se contém. Eu continuo lendo, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Irmão, nós precisamos entender, eu tentei dar uma lida, uma pesquisadinha rápida, mas muito rápida, sobre o universo. Porque aqui na igreja nós temos alguém que mexe com gastronomia. Eu fui estudar um pouco de astronomia, que é diferente de gastronomia, que o nosso irmão trabalha com gastronomia. Eu fui estudar astronomia. Meu irmão não está aqui, ele veio no culto das 5, o irmão que é astrônomo. Então, ele é gastrônomo. Irmãos, eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, não dá nem para... A mente humana não consegue captar esses estudos científicos sobre o universo. Eu comecei a ver a distância que existe de um planeta para o outro. Da Terra para a Lua, da Terra para o Sol, da Lua para o Sol. Assim, eles inventaram uma outra medida para isso. Não tem metros, não tem quilômetro, não tem milha, não tem nada. É anos-luz. Quem já ouviu falar sobre isso? É para medir a distância. Irmãos, é assim, é uma coisa que a mente humana é difícil compreender. Um absurdo. O tamanho do universo. A grandeza que Deus criou. E tudo Ele controla. Irmão, se a Lua, ela tivesse uma distância menor do que ela tem hoje, se ela não tivesse essa distância exata, os cientistas chegaram a essa conclusão, a Terra era inundada pelas águas. Porque quem controla a maré, você sabe, é a Lua. Nós fomos viajar para
Para onde é lá mesmo? Porto de Galinhas. Aí a pessoa fala assim, mas você tem que ir dependendo da maré. Porque a maré em 2 horas, ela muda, ela vai muito. Nós chegamos numa praia de manhã, uma praia chamada Muro Alto. Chegamos, a água estava aqui. Depois de 1, 2 horas, 2 horas e meia, irmãos, o mar estava assim, não sei quantos metros, se 50, não sei quanto, que a maré muda de repente. Nós íamos a pé, né, na água, até quase no muro lá. Muda muito rápido. Então, se a lua não estivesse dentro da ordem de Deus, se ela estivesse um pouquinho mais perto da terra, nós estávamos todos mortos, afogados. Não, mas eu sei nadar. Mas você não nada para sempre. Você não consegue nadar um dia inteiro, 2 dias. Até mudar a lua, você não consegue. Mas Deus sabe a exatidão da distância da terra para não entrar em causa aqui na terra. Quem pode dizer glória a Deus? A rotação da lua é assim, ó. É assim, e a força da gravidade puxa ela para a terra. Mas é uma coisa tão espetacular que Deus não permite que ela chegue mais próximo. Mantenha a distância exata para que as coisas não entrem em causa na terra. Imagina o sol se não tivesse essas, não sei quantos anos-luz da terra. Se o sol se aproximasse alguns quilômetros a mais da terra, eu e você, nós estávamos igual churrasquinho queimado. Tudo queimado. Tudo queimado. Irmãos, tem gente que já está queimando com 40 graus, não é fácil. O sol, não é verdade? Você imagina se o sol perdesse o controle, Deus não controlasse isso, deixasse o sol vir mais perto da terra, estava tudo perdido, tudo queimado. Morto, queimado. Mas Deus controla exata distância para que a terra não sofra. Pastor, mas o que está acontecendo na terra? O que está acontecendo, pastor? Está muito quente, a camada de ozônio. Deus está no controle. O diâmetro da terra é perfeito para segurar os mares e a atmosfera. Senão tudo seria um caos. Os mares estão entrando, por exemplo, em Santos, Guarujá, o mar está entrando e acabando com a cidade lá? Não. Não, mas de vez em quando, não, de vez em quando, mas Deus está no controle. De vez em quando as coisas saem do controle do homem. Para Deus mostrar que Ele é Deus. E geralmente aonde Deus é deixado de lado. Mas já parou para pensar? Os rios desembocam na onde? Onde os rios mandam a sua água? O final dele é no mar. Que interessante, o mar parece que não enche, né, irmão? A gente vai na praia no ano, no outro ano a gente volta lá de novo, não vem para frente. Ah, mas está mudando, pastor. Mas Deus continua no controle. Deus controla o universo, irmãos. Tudo isso está dentro do controle de Deus. O céu, a lua, a terra. Como é que a água, irmãos, é tão firme se tem água? A terra, perdão, é tão firme se tem água debaixo dela. Já parou para pensar nisso? Que interessante. Você cava aqueles poços artesianos profundos, você acha água, abundante água, lá no fundo da terra. Infelizmente, tem alguns que não tinham muita inteligência, sabem que cavasse um buraco bem fundo e ia para o Japão. Mas não vou falar quem é. Não posso falar quem é, porque senão aí... Quem na infância pensava que era assim? Ah, então você não está sozinha, minha esposa. Agora eu posso falar, era minha esposa mesmo. É que eu não queria pôr minha esposa sozinha, mas um monte de gente levantou a mão, então essa tese, alguns caíram nessa pegadinha aí. O pai ou a mãe, alguém falou para ele, falou, você cavar um buraco muito, você sai no Japão, que é do outro lado do mundo. Meu Deus, mas amém, né? Não chega não, porque morre afogado, irmão, tem água no meio do caminho. Mas Deus está no controle do universo, você pode dizer amém? Satanás e seus demônios estão sob o controle de Deus. Pastor, não está não, o mundo está um caos, os demônios estão fazendo uma ruaça no mundo. Está no controle de Deus. Deus não perdeu o controle de Satanás. Ai, e agora, gente, Satanás está mandando aí, Deus está descontrolado. Tá não. Porque para ele tocar em mim e você, ele tem que pedir ordem para Deus. Para ele tocar em Jó. Para ele tocar em Jó, ele teve que pedir permissão para Deus. E não foi, eu quero dizer outra coisa para você, a gente lê Jó, a gente acha que Satanás entrou lá na sala do trono para falar com Deus. Não fala não, viu? Deus que chamou ele. Falou, capitão, onde você estava aí? Eu estava aí passeando na terra. Chega aqui, garoto, vem cá que eu quero falar com você. Deus é que comanda, Deus é que controla. E ele só tocou em Jó, porque Deus permitiu. Só. E depois viu que Jó não estava mais
falando mal de Deus. Ele falou, também? O senhor ainda está cercando ele de bênção? Ele falou, pode tocar no físico dele, mas não tira a vida. Deus controla Satanás e demônio. Irmão, pode ter uma legião. Pode ter uma legião de demônio numa pessoa, mas em nome de Jesus ele tem que sair. Deus controla tudo. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 1, diz que um anjo só, um anjinho de Deus prendeu Satanás. Não, mas Satanás tem muita força. Tem, você imagina Deus que mandou só um anjo para prender ele. Deus está no controle do universo, da minha vida, e Satanás não está no controle. Ele é o príncipe desse século, O mundo jaz no maligno, sim, mas por ordem de Deus, pelo controle de Deus, porque o homem pecou e entregou essa ordem para Satanás. Mas ele trabalha dentro da ordem de Deus, dentro da permissão de Deus. E alguns crentes estão dando permissão para o diabo acabar com a vida também. Isso aí, infelizmente, que vive em pecado. Aí já não é culpa mais de Deus, é você que está deixando as coisas ser controladas por ele. Infelizmente, você que é crente tem deixado o diabo controlar a sua vida. Em outro versículo, que eu não sei o endereço agora, mas Jesus falou assim para Pedro, Pedro, o Satanás pediu autorização para te peneirar. Satanás tem que pedir autorização para tocar em mim, senão não toca não. Porque eu sou a menina dos olhos de Deus. Aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Quem é de Deus, Satanás não pode tocar, a não ser que você deixe pelo seu pecado. Mas aqueles que são de Deus, o maligno não pode tocar. Deus está no controle. Os anjos de Deus estão dentro do controle dele. Irmãos, eu não vejo anjo de Deus aqui vindo na terra fazendo show. Eu vou lá na casa do Luciano agora dar um show para ele, falar com ele e tal, porque ele é bonzinho, porque ele é legal. Não tem isso não. Tem gente que fala, eu vi meu anjo da guarda. Eu acho que você viu o demônio. Acho que você viu o demônio. Mas não tem anjo da guarda, não. Os anjos são mensageiros de Deus. Eles vão com uma função para levar a missão de Deus. Eles cumprem ordem. É só você ler em Hebreus capítulo 6. Os anjos estão dentro do controle de Deus. Deus fala, leva lá a palavra. Pode até uma manifestação de ver anjos. Pode ser, mas é uma missão definida. Os anjos não têm autoridade para vir para lá e para cá, fazer gracinha na terra, fazer o que eles querem. Até os anjos de Deus estão dentro do controle de Deus. Deus controla até os seus anjos. E eles obedecem ordem. Fala, glória a Deus. Deus controla o universo, tudo é controlado por ele. Deus controla Satanás e os demônios. Deus controla os próprios anjos dele. E Deus controla a história. Deus é o dono da história. Quando a gente vê lá os impérios narrados em Daniel, quando teve aquela imagem, aquela visão, aquele sonho daquela imagem, que aquele rei sonhou, que tinha a cabeça de ouro, o tronco de prata, as pernas de bronze e os pés de ferro, cada um daqueles metais representava o império que ia vencendo. Babilônico, assírio, até chegar no Império Romano. Agora eu te pergunto, como é que muito tempo atrás, Deus já deu a visão para Daniel e se cumpriu exatamente todos os impérios que Deus tinha falado? Por que você acha que cumpriu? Porque Deus está no controle da história da humanidade. Pastor, mas me explica um negócio, como é que Deus controla se ele deu livre-arbítrio para as pessoas? Porque todos os governantes e reis tinham livre-arbítrio, sim ou não? Eles têm livre-arbítrio. E como é que no livre-arbítrio deles eles cumpriu a vontade de Deus? Porque Deus controla todas as coisas. Deus trabalha para cumprir o teu propósito na ansiedade do povo, na petulância do povo, na arrogância do povo, na soberba do povo. E Deus vai trabalhando porque Ele controla tudo e todos, ao mesmo tempo para cumprir o seu propósito. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Criador. E Ele tem o poder para controlar a nossa história. Um versículo que diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. O que significa plenitude dos tempos? Exatamente no tempo determinado por Deus. Tinha que ser naquele dia, naquele momento, naquela Páscoa. Tinha que ser. Porque os soldados queriam pegar Jesus antes. Queria ou não queria? Irmão, para pegar Jesus era fácil. Jesus não andava com metralhadora. Jesus andava com capanga, com exército atrás dele? Não. Andava com 12 homens, que muitas vezes era até medroso, que tinha medo até da morte. E por que teve que ser naquele dia ou naquela época? Porque ele se entregou. Ele sabia que estava chegando o tempo dele, por isso ele foi orar
naquele monte e suou gotas de sangue, porque ele sabia que o tempo estava chegando. O tempo de Deus, não o tempo dos homens. Deus controla o tempo. Quando Maria, a mãe de Jesus, foi falar para ele: Jesus, ó, acabou aí o vinho, vamos fazer alguma coisa. Ele falou: mulher, fica tranquila, minha mãe. Falou para ela: mulher, não era desrespeito aquilo, mas só para entender que ele é Deus. Falando para ela: ainda não é chegada a minha hora. Tem o tempo do meu pai. É o tempo dele que eu respeito. Sabe, nós precisamos entender que esse Deus que nós servimos aqui é um Deus todo-poderoso. Ele tem o controle de todas as coisas. E eu te pergunto, será que ele não pode controlar a sua vida? Será que ele não é suficientemente poderoso para controlar a sua vida? Não, pastor, mas Deus ele é muito bravo. Não é não, Deus é amor. E a Bíblia diz que ele tem pensamentos de paz a teu respeito e não de maus. Ele só tem coisas boas para você. Então por que acontece coisa ruim? Porque ele está no controle, ele tem propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está no controle da sua vida. Quem pode dizer amém? Eu quero dizer para você, você não é obra do acaso não, minha irmã, meu irmão. Pastor, mas eu nasci, nem conheci meu pai. A minha mãe era da vida. Eu tive muita coisa ruim na minha infância. Eu passei muita necessidade, fome. Eu fui abusada. Eu fui violentado ou violentada. Passei fome. Mas eu quero dizer para você, Deus estava e continua a estar no controle da sua vida. Mas se Deus está no controle, por que eu passei por aquilo? Porque você precisava passar por consequências de pecado. Mas Deus não perdeu o controle da sua vida. Tanto é que você está aqui hoje para escutar isso. Você chegou até aqui para confiar que Deus não perde o controle. Você não é uma pessoa esquecida por Ele. Tem gente aqui agora dizendo: Deus não escuta as minhas orações. Eu já perdi a paciência. Estou vindo na igreja, não sei por que mais. Parece que Deus não me escuta. Eu quero dizer para você que Deus não perdeu o controle da sua vida. Na verdade, é você que está descontrolado, porque não crê que Ele está no controle. Você está descontrolado, porque você não crê que Ele está no controle. Você nunca foi esquecido. Isaías 45:9, se eu não me engano. Diz assim: ainda que uma mãe que amamenta um filho, não sei se tem alguma mãe amamentando aqui, dificilmente cresce de um filho que amamenta. Difícil, muito difícil, a não ser pessoas totalmente insanas. Uma mulher insana. Mas a Bíblia diz, Deus está dizendo para você: ainda mãe, que a mãe esqueça de um filho que amamenta, eu jamais esquecerei de vocês. Eu cuido de vocês. Eu estou no controle da vida de vocês. Eu quero ler alguns textos. Salmo 139. Se você for rápido, tudo bem. Se não, aguarde aí e vai acompanhando, em nome de Jesus. Salmo 139. Um salmo lindo, né? De Davi, um homem que conhecia o coração de Deus, segundo o coração de Deus. 13-16 assim: tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como eu fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Esse homem sabia muito bem como ele foi formado do ventre da sua mãe. Só um Deus todo-poderoso para formar ossos, tendões, músculo, pele, cabelo, olhos, ouvidos, nariz. Irmãos, isso é maravilhoso. E muitas vezes você não tem noção disso. O dia que você entender isso, você confia num Deus que te criou. Se Ele te criou, porque Ele tem um propósito. E Ele vai cumprir o propósito. Ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para mentir. Davi continua dizendo, versículo 15: meus ossos não te eram encobertos, quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viam meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Irmãos, quando Deus projetou você, Ele já escreveu a tua vida. Pastor, mas eu devo estar fora. Deve estar fora, por causa de você, não por causa dele. Basta você entender que Ele está no controle. E sai você de cena e deixa Ele controlar a sua vida.
Atos 17, esse eu quero que você abra comigo. No Novo Testamento, esse é mais fácil. Vamos lá, Atos 17. De 24 a 29. Repete comigo, fala assim: Deus está no controle da minha vida. Aleluia. Atos 17, 24 a 29. Aqui Paulo pregando em Atenas, né, irmãos? Aqui é muito lindo isso aqui. A gente entender esse contexto todo é maravilhoso. Atenas era um antro, né, de panteísmo. Eles acreditavam, acho que tinha mais deuses falsos lá em Atenas do que toda a Grécia inteira. O povo mais místico, né, é o povo da Grécia. Um dos, né? Depois o mundo foi. Hoje o Oriente, ele acho que ganha. Mas aqui, especificamente em Atenas, né, Paulo estava combatendo, porque eles adoravam um monte de Deus e ainda um Deus desconhecido. E aí Paulo aproveitou a brecha desse Deus desconhecido e começou a pregar o verdadeiro Deus de Israel. E ele começa a dizer, olha, o Deus que criou o universo e tudo que nele existe é o Senhor dos céus e da terra. E não habita em santuário produzidos por mãos humanas, porque eles construíam santuários muito bonitos na época. Acho que existia mais uma estátua de Deus na cidade, muito mais do que gente, eu acho. Você tem ideia de tanto misticismo que havia naquele lugar. Mas Paulo estava aproveitando a oportunidade, tempo e fora de tempo, para pregar o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Rei do Universo. Versículo 25, ele também não é servido pelas mãos dos homens, como se precisasse de algo. Porquanto ele mesmo concede a todos a vida. Tem gente que não gosta de ouvir isso, né? O irmão falou para mim outro dia, falou, olha, Deus não precisa de você, é você que precisa de Deus. Tem gente que se ofende quando fala isso. Mas está escrito aqui, Paulo está dizendo, olha, ele não é servido pelas mãos dos homens como se precisasse de algo. Deus não precisa de nada de mim e de você. Ele ama a nossa vida e quer nos salvar. Mas ele não precisa de mim para você para existir. Agora, eu e você, nós precisamos dele para existir. Porque ele é o autor da vida. Ele dá o fôlego de vida. O problema é que você está muito mal acostumado. Amanhã, você vai dormir agora à noite, você vai acordar amanhã cedo, não sei que hora, aí você faz assim, ó, e nem agradece, porque você respirou e está com vida. Porque você acha que é obrigação de Deus te dar vida, ou porque você é muito bom, então por isso que Deus está te dando a oportunidade de viver mais um dia. Irmão, se tem uma oração que eu faço todas as manhãs, e ela é meio que constante, se não for todos os dias, é pelo menos 5 vezes na semana. Pela manhã, quando eu acordo, eu falo, Deus, muito obrigado por me dar a oportunidade de viver mais um dia, porque a tua misericórdia se renovou na minha vida. Isso eu tenho ensinado meus filhos toda manhã que eu levo para a escola. Nós oramos dessa forma. Eu oro constantemente com eles assim, dá valor na vida. E eu quero viver esse dia para louvor da tua glória. Agora, muitos crentes acordam de manhã, tá morrendo de pressa, não lembra nem de Deus. Talvez quando vem um problema, fala, ai meu Deus, me ajuda. Aí, irmão, você nem pediu a benção, agora é só socorro. Infelizmente. Ele mesmo concede a todos vida, versículo 25, parte final do versículo. O fôlego e supre todas as demais necessidades. De um só homem fez todas as raças humanas, porque os gregos achavam que eles eram único, né, especial, sangue azul. Então Paulo aqui estava aproveitando para falar tudo isso. A fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. Deus já tinha programado tudo antes. Deus não é aquele que corre atrás depois que ele fala. Quando ele fala é porque tudo já está estabelecido. Versículo 27, Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse. E provavelmente, como que tateando, o pudesse encontrar, ainda que de fato não esteja distante de cada um de nós. Versículo 28, fala assim comigo, pois nele vivemos. Mais alto para acordar aquele que está dormindo do seu lado, fala assim, pois nele vivemos. Nos movimentamos e existimos. De novo, nele vivemos, nos movimentamos e existimos. Aleluia. Eu vivo por ele, me movo por ele, eu existo por ele. Eu quero te fazer uma pergunta. Existe alguma coisa na sua vida que Deus falou para você e ainda não se cumpriu? Tem alguém nessa noite que Deus falou alguma coisa na sua vida que não se cumpriu? Se foi Deus, calma, paciência. Ele está no controle e vai se cumprir.
Ele não tarda. Tem gente que fala, tem uns crentes que falam assim, ó, Deus tarda, mas não falha, né? Fala daquele jeito. Bem caipira. Não, eu digo para você, Deus não tarda e nem falha. Ele chega na hora exata. É que o teu tempo não é o tempo dele. É por isso que você acha que ele está demorando. É porque você é muito impaciente, minha irmã e meu irmão. Você é muito apressadinho. Mas no tempo de Deus, a vitória vai chegar. Ele não se atrasa. Ele chega na hora certa, porque Ele está no controle das nossas vidas. Aí você pode estar perguntando, mas se Deus está no controle, por que eu estou passando por esse grande problema, pastor? Me explica, pastor. Tem gente que gosta de explicação, né? Acho que Deus vai explicar tudo para ele. Me explica isso aqui. Onde está na Bíblia? Se Deus está no controle da minha vida, do universo, Satanás é controlado por Deus, os anjos são controlados por Deus, o universo é controlado por Deus. Se eu sou controlado por Deus, por que eu estou sofrendo tanto nesta vida? Ai, tadinho dele. Por que sofre se Deus está no controle da minha vida e Ele é bom e Ele é amoroso? Primeira tese, ou você está em pecado. É melhor você se arrepender. Porque senão eu não posso falar bem feito. Mas é isso que acontece quem vive em pecado. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Aí você dá permissão, fala, Deus, eu estou dando a permissão para o diabo controlar a minha vida. Você não abandona o pecado? Se arrependa. Esse é o primeira resposta dessa pergunta. Por que eu sofro tanto nessa vida? Porque você não abandona o pecado. Isso é muito difícil, irmão. Isso é muito difícil, irmão. Você é muito incrédulo. Você quer saber tudo, você quer pôr Deus na parede. Eu quero dizer para você que você não põe Deus na parede, não. Deus não se deixa colocar na parede por ninguém, não. Ele é Deus. Você é criatura. Ele é o Criador. Eu já falei. Que tem gente que ora e fala, tem que ser essa semana. Eu já falei, né? Foi nesse culto, né? É que eu estou confundindo, irmão. Obrigado. Você falou que é agora, então confio em você. A gente quer pôr Deus na parede. Agora, se não for pecado, não é bem feito. É calma, paciência. Você está sofrendo? Está passando por uma luta muito grande? Está desempregado? Problema na família, problema no casamento, problema com os filhos? Calma, paciência. Confia nele, espera nele. Romanos capítulo 4, versículo 18, que nós lemos. Abraão, crendo, esperou. Repete comigo, esperou. Por que você não espera, meu irmão? Espera. Está muito apavorado, irmã. Está muito apressadinho. Você fez burrada há 30 anos e quer que Deus resolve a tua vida em 1 ano. Calma. Abraão esperou contra a esperança. Ele tinha 100 anos de idade, irmão. Aos 75 anos, Deus prometeu a ele, você vai ser pai das nações, pai de multidão. Ele não tinha filho, a mulher dele era estéril. Como é que pode isso? Mas eu te pergunto, ele se tornou pai das nações? Se tornou pai da fé? Tornou ou não tornou? Por quê? Ele teve paciência, porque ele esperou, porque ele creu. Olha o versículo 20, mesmo considerando tudo isso, não duvidou e nem foi incrédulo. Porque tem vezes, irmãos, que o que você está vendo com os olhos é impossível, não dá. Não tem como reverter essa situação. Talvez você que está sentado, você vai falar, pastor, é impossível reverter essa situação. É impossível para os homens, mas tudo é possível àquele que crê. O Deus que eu estou pregando para você é o Deus do impossível. O evangelista Lucas, versículo 1:37, diz que para Deus nada é impossível. Tudo é possível ao que crê dentro do propósito de Deus. Então, se não for pecado, é porque você não confia em Deus a ponto de dizer que Ele está no controle. Esse é o problema. O problema não é que Deus não está no controle, é o problema que você não crê que Ele está no controle quando as coisas estão dando errado na sua vida. Quando você está sofrendo. Como eu disse, como é que pode Deus estar no controle pegando fogo num acampamento onde mulheres estão buscando a presença de Deus? Como?
Deus está no controle, ele tinha um propósito para permitir aquilo. Não foi ele que pôs fogo, mas ele permitiu com propósito. Talvez tem mulher lá que nunca orou na madrugada, foi a primeira vez, aleluia. Mas tinha um propósito. Tinha outros também que a gente não pode ficar falando, mas tinha outros propósitos. Que propósito que tem cair os muros da chácara? Para quê? Se é de Deus, por que caiu? Porque ele tem propósito, ele quer aumentar a nossa fé. Ele quer mostrar que ele é Deus, ele faz. Não é na força do homem, mas é na força de Deus. Você tem que acreditar. Está difícil de acreditar, irmão? Está difícil de crer? Eu digo para você, paciência. Creia. Se você crer, verás a glória de Deus. Pastor, mas eu não estou vendo. Você não tem que ver a abençoada de Deus, abençoada. Você tem que crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é a certeza das coisas que não se veem, a convicção de fatos que se esperam. Você não tem que ver, você tem que crer. Abraão não ignorou, falando para Sara, a minha esposa não está estéril, não está estéril, não está estéril. Agora eu vou namorar ela e ela vai ter filho. Não está estéril. Não é pensamento positivo, não tem isso, irmão. Aqui o texto diz o seguinte, ele não ignorou que era estéril, não ignorou que era velha, já não estava nem menstruando mais, não era impossível ter filho, ele já não tinha mais potência nenhuma, 100 anos de idade, não sei nem se ele estava animado para aquilo. Mas ele creu. E Isaac foi gerado, aleluia. Talvez você possa estar falando assim, pastor, mas no meio do caminho teve Ismael aí. Quem pensou nisso? Alguém pensou, conhece a Bíblia? Apressadinho, hein, irmã? Vocês estão apressadinhos, hein? Paciência. Estou brincando, é que vocês conhecem a Bíblia. Mas por que nasceu Ismael? Por impaciência de quem? Da Sara. Vocês sabiam, né, mulherada? Sara ficou impaciente, chegou e falou, não creio mais nesse negócio não, prometeu, mas já passou muito tempo. Ora, faz o seguinte, eu tenho uma serva aqui, Agar, faz um filho com ela, Deus vai levantar descendência com a minha serva. Eu te pergunto, era de Deus aquilo? Não era não, mas com isso Deus perdeu o controle? Deus não perdeu o controle com aquilo, Deus já sabia que aquilo ia acontecer, mas aquilo foi fruto de impaciência. Tem muito crente, pela sua impaciência, gerando Ismael e não Isaac. Não recebe promessa, mas está gerando Ismael. Só vai dar dor de cabeça. Então aprenda hoje, em nome de Jesus, se você entender isso hoje, mas essa revelação, né, essa iluminação não pode ficar aqui na mente só como conhecimento, tem que descer para cá. Você tem que viver isso. Que quando enfrentar a luta, vai vir na sua palavra, Deus está no controle. Vai vir essa palavra na sua mente, Deus está no controle. Mesmo que pareça que está tudo descontrolado, está desgovernado, Deus está no controle da sua vida. Ele não perdeu o controle, ele sabe onde você vai chegar. Ele sabe aonde você tem que chegar. Ele trabalha nas circunstâncias da nossa vida para cumprir o propósito. O grande desafio de fé de todo cristão não é crer. Porque quem está crendo no que eu estou pregando aqui, que é a palavra de Deus? Você crê? Amém. Mas o grande desafio não é crer, é você continuar crendo. Esse é o problema do cristão. Porque tem muitos que saem do culto de domingo ou numa célula, o cara sai voando. Agora vai acontecer. Agora eu tomo posse. Agora esse diabo, se eu não sair da frente, eu passo por cima. Sai igual um leão. Mas passa um dia, 2 dias, parece que nada mudou. Aquele leão vira um gatinho. E fica depressivo, fica ansioso. E aí, porque ele não tem paciência de esperar em Deus, ele começa a precipitar e tomar decisões precipitadas. Quantos crentes estão tomando, tem muita dor de cabeça hoje por erro do passado? Precipitação. Quantos? Então aprenda hoje a ter paciência. Então o grande desafio do cristão é ter fé. E continuar tendo fé, mesmo quando as circunstâncias estão mostrando ao contrário. Repete comigo. O grande desafio meu é continuar crendo. Mesmo que os meus olhos naturais não estão vendo a melhor. Você tem que continuar crendo. Eu preciso continuar crendo. Porque Abraão creu. Porque Abraão esperou. Mas não esperou assim, se Deus quiser vai acontecer. Não, ele esperou pela fé. Ele esperou com fé.
Ele esperou crendo na promessa, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir na sua vida. Então, algumas vezes, nós passamos grandes dificuldades. E muitas vezes não é erro nosso. Quem já sofreu por erro dos outros aqui? Levanta a mão. Quantos já foi injustiçado e sofreu por injustiça? Você não fez aquilo, mas foi injustiça. E você sofreu por aquilo. Quantos já sofreram injustamente? É doído, né, irmãos? Mas eu vou te contar uma história para a gente terminar. Tinha um homem chamado José. Aos 17 anos de idade, ele era o 11º filho de Jacó. Filho da sua esposa, Raquel. Para mim não errar, né? Vocês me corrigem aí se eu errar. A esposa dele, assim como do seu pai Abraão, que era Esther, a esposa dele também era Esther. Vocês já notaram, irmãos, como Deus quer fazer Ele promete umas coisas que não dá para acontecer naturalmente? Para que serve isso? Para você crer que Ele é o Deus do impossível. Não é na nossa força, é na força dEle. Deus prometeu que Abraão seria o pai de nações, a mulher dele era estéril. Como é que pode? Com 75 anos, Deus falou para ele, vou fazer você pai de nações, sai da tua terra, da tua parentela. Depois de 25 anos que ele recebeu a promessa, irmão. Você esperaria 25 anos para receber a promessa? Ou você já estava no mundão faz tempo? Você não espera nem um mês. Tem gente que não espera nada. Já está virando as costas para Deus. Mas Abraão foi 25 anos. Mas esse José, sua esposa... Não, vamos começar, né? Vamos começar direito. Ele era o 11º filho de Jacó. José era o filho queridinho do papai. O papai fez vestes, né? Na verdade, fala vestes coloridas. Mas na verdade era uma veste diferente com alguns adereços, né? Porque colorido naquela época não tinha tanta cor naquela época, né? Mas devia ter, eu acho que umas 2, 3 no máximo. Mas alguns adereços. Era uma veste muito bonita, era uma veste diferente que ele recebeu. E por isso os irmãos tinham raiva dele, porque ele era o queridinho do papai, ele era meio protegido do papai. E certa vez esse garoto, 17 anos, teve um sonho. Ele sonhou que os feixes dos irmãos se dobravam diante dele. E também sonhou que os feixes maior, que era do pai, se dobrava diante dele também. Então, irmãos, esse jovem, ele era fiotão, José. Porque o sonho foi de Deus, mas não devia ter falado para os irmãos. A gente entende que José foi meio fiotão. Já sabia que os irmãos têm ciúmes dele. Ele vai contar um sonho. Olha, eu tive um sonho que vocês vão se dobrar diante de mim. Não é verdade, irmão? O que vai atrair para ele? Os irmãos vão pegar ele. Quando o pai não vira, não estiver perto, vai dar croque. Porque o filho mais novo sempre levava croque dos mais velhos. É verdade, não é? Quem aqui é caçula? Leva, irmão. Agora você imagina José falando que os irmãos iam se dobrar diante dele. Mas ele não se contentou, ele era tão fiotão que ele depois foi falar até para os pais. Falou, eu tenho o maior, se for se dobrar, o senhor também vai dobrar diante de mim. Aí os irmãos falaram, tá vendo, pai? O teu protegidinho falando que o senhor vai se dobrar diante dele. Pronto, irmão, era tudo que precisava. Aí teve um dia que ele foi até os irmãos, o irmão dele falou, lá vem o sonhador, vamos pegar ele agora. Agora chegou a hora, vamos acabar com ele. Vou jogar nessa cisterna e deixar ele aí um tempão, depois nós vamos buscar. Mas aí eles tiveram outra ideia, falaram, não vamos não. Vamos vender, ele estava passando uma caravana de midianistas, pegou e vendeu ele. E pegou a roupa bonita dele, matou um cabrito e sujou de sangue e entregou para o pai. Falou, pai, eu não sei, nós encontramos isso aqui no meio do caminho. De quem que é? Aí ele começou a chorar, é do meu filho. Um animal selvagem matou ele. Essas vestes eram dele, eu sei que era dele. Imagina esse homem, um sonho lindo, onde ele ia ser o maior da família. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu, vendido como escravo. Aí depois chegou lá, Potifar comprou ele. Ele foi trabalhar na casa de Potifar. E naquele momento, Potifar via que tudo que ele trabalhava, onde José estava, Deus era com ele, Deus abençoava. Deus trabalhava na vida dele, abundantemente. Aí José falou, acho que agora chegou a minha vez, né? Estou na nação poderosa, estou bem aqui na casa do meu Senhor. Mas a conversa vai mais longe ainda. A mulher do patrão deu em cima dele. A mulher assediou ele várias vezes. E ele sempre vencendo. Mas chegou um dia que a mulher botou uma roupa, aquelas decotadas, marcadas. As mulheres sabem o que eu estou falando, né?
Sabe, mulherada? Não? Não? Sabe? Aquela mulher foi preparada. Falou, eu pego esse hebreuzinho hoje. Se José, você vai ver, você não vai. Hoje eu pego ele para namorar. Ela foi assim, ó, com o cabelo. Mulher faz isso quando ela está querendo. Faz ou não faz, mulher? Eu aprendi isso com a minha esposa. Falou, meu marido, você fica esperto. Quando a mulher começar a conversar e ficar muito jogando para você, você já sabe que. Falei, amém, isso aí eu já peguei essa tática. Quando a mulher quer se aparecer, ela começa, né? Eu acredito que essa mulher, ela veio toda com aquelas vestes apropriadas. Porque o cenário estava montado, não tinha ninguém na casa. O patrão não estava, não tinha mais servo nenhum. Só estava ela e o José. Ah, Josézinho, hoje eu te pego, garotinho. Na puberdade, na flor da idade, é hoje que eu te pego. Naquele momento, José se sentiu fraco. Porque várias vezes ele já tinha rejeitado ela. Mas naquele momento, não resolvia mais falar, sai capeta, não resolvia mais. Naquela hora ele tinha que fugir. E ele saiu correndo da mulher. Não porque ele estava com medo dela, mas porque ele estava com medo dele, porque ele ia pecar. Aquele momento, ele estava frágil naquele momento. E por isso ele decidiu correr do pecado. Ele não quis pecar contra Deus e nem contra o seu patrão. E a mulher agarrou nele, irmão. Mulher contar, é problema. Agarrou no homem, arrancou a roupa dele. Acredito que foi só a roupa de cima, de baixo ficou, né? Não era zorba como hoje, mas tinha uma veste por baixo, uma por cima. Acredito que não saiu nu peladão, mas alguns dizem que sim. Saiu correndo. E essa mulher usou aquela veste para incriminar ele injustamente. Dizendo assim, ele tentou me agarrar. Irmãos, eu não sei você, mas você ir para a cadeia porque você quis manter a santidade e ser leal com o seu patrão, é demais. É abusar da nossa paciência, é verdade ou não é? Mas ele foi para a cadeia. Foi para a cadeia injustamente. Sofrendo injustamente. Aí eu te pergunto, onde Deus está nisso? Deus está controlando a história. Deus está preparando José para aquilo grandioso que ele vai ter. Aí tinha 2 caras presos lá. O copeiro-chefe e o padeiro-chefe do rei. Eles tiveram um sonho meio complicado lá. E José interpretou o sonho deles. E do jeito que José falou, aconteceu. Poucos dias depois, os 2 foram restaurados ao cargo. Saíram da prisão, não sei porquê, né? Mandou de volta para servir a casa lá do Potifar. Mas do jeito que ele falou, o copeiro-chefe foi restaurado, mas o padeiro saiu para ser morto. Ele foi morto. Do jeito que José falou, aconteceu. Só que José falou o seguinte, falou, a hora que você estiver lá, lembra de mim, hein, garotão. Eu revelei o sonho de vocês, mas fala para o Potifar que eu estou aqui, hein? O copeiro falou? O copeiro falou? Falou não. 2 anos se passaram e ele continuou lá preso. 2 anos. Mas no tempo certo, Deus fez o Potifar sonhar. E geralmente esses reis, essas pessoas poderosas na época, era como uma divindade. Ele não podia ficar perturbado com o sonho. Alguém tinha que revelar o sonho para ele. E ninguém revelava. O mesmo sonho que arrumou complicação para José. Não foi o sonho que ele teve que complicou ele? Agora ele vai revelar o sonho que vai trazer o propósito de Deus na vida dele. Todo mundo ficou perturbado. Aí o copeiro lembrou. 2 anos depois, Deus fez o Potifar sonhar. E fez o copeiro lembrar na hora exata. 2 anos depois na prisão. Acho que já tinha perdido toda a esperança. Ele falou, lá na cadeia tem um camarada chamado José. Ele interpreta sonho, porque aconteceu isso. Eu e o padeiro, nós tivemos um sonho, ele interpretou e aconteceu exatamente como ele disse. Manda chamar José. Manda chamar José. José em todo tempo, irmãos. 17 para 30 anos, dá 13 anos depois. 13 anos depois. Deus muda a história dele. Cumpre-se o sonho de José. Ele chama lá, falou, eu tive esse sonho, e para encurtar a história, ele falou, olha, o sonho é esse. 7 anos de fartura, mas vai ter 7 anos de escassez na terra.
Você vai ter que arrumar um homem capaz, inteligente, que vai conseguir administrar nesses 7 anos de fartura, para que nos 7 anos de fome você tenha o sustento. Adivinha quem foi o escolhido? José. José foi o escolhido. Ele foi o segundo homem mais poderoso da nação na terra. O império mais poderoso na terra daquela época. Ele foi o segundo homem. Para falar a verdade, ele que comandava tudo. Porque Deus é fiel para cumprir os seus propósitos. Acredite, Deus está no controle. Salmo capítulo 9, versículo 10, eu fiz uma pregação sobre esse salmo uma vez. Quem conhece, confia. Quem confia, descansa. O Salmo 9, versículo 10 diz assim: os que conhecem o teu nome, confia em ti. Porque quem conhece o poder do nome de Jesus, confia nele. E ele diz assim: pois jamais abandona os que te buscam. Romanos 8, 28 diz: porque todas as coisas, todas, inclusive as ruins, as que não são boas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero que você feche seus olhos em nome de Jesus. Você precisa aprender a ter paciência. Oséias capítulo 6, versículo 1. Eu quero ler para você. Abre o seu olho, deixa eu ler esse texto primeiro, depois eu vou orar com você. Não precisa ler não, eu vou ler para você. Oséias capítulo 6, versículo 1 diz assim: Israel exclamará: vinde e voltemos para Yahvé, que significa o Senhor, porquanto ele nos arrebentou. Repete comigo: ele nos arrebentou. Quem gosta quando Deus fala assim com a gente? Não gosta não? Aqui na Bíblia. Oséias está dizendo o seguinte: vinde e voltemos para o Senhor, porquanto ele nos arrebentou. Mas haverá de nos curar. Ele nos feriu, mas curará de nossas chagas. Aleluia. Deus faz a ferida, mas ele vai curar. Quem pode crer nisso? Pastor, como é que Deus fere a gente? Fere, irmãos. Às vezes não tem que passar coisas. Por que José teve que passar tudo isso? Por que Deus não podia abreviar e já deixar ele como segundo homem lá? Porque ele não teria estrutura para ter aquele controle todo. José não teria estrutura para governar todo o Egito se ele não tivesse passado por tudo aquilo. Só que ele não blasfemou, ele não reclamou: eu estou aqui injustamente. Mas não vê a Bíblia narrando: porque a Bíblia não narrou, pastor. Eu duvido que José não reclamou. Irmãos, Deus, ele é fiel para cumprir a sua palavra. E ele sempre, ele nunca escondeu a fraqueza do homem. Quem é leitor da Bíblia sabe, quem é estudioso da Bíblia sabe. Deus contou o pecado de Davi, o pecado dos grandes homens. Deus nunca ocultou isso, nunca. Então, que se a Bíblia fala que José não blasfemou, é porque ele creu, é porque ele esperou. Ele passou por tudo aquilo pela escola, porque ele precisava passar por aquilo, porque ele ia ocupar um cargo muito grande. E o profeta Oséias está dizendo: Deus fez a ferida, mas ele vai curar. Ele fere, mas ele cura. Feche seus olhos. Você precisa aprender a ter paciência, meu irmão. Aprender a esperar pela intervenção de Deus. E não colocar os pés pelas mãos ou as mãos pelos pés, ou qualquer coisa de forma precipitada. Você precisa aprender a ter paciência, a esperar no Senhor, a confiar nele, porque quem confia, quem conhece, confia. Eu quis te mostrar aqui o nosso Deus, o Deus que você serve, o Deus que nós estamos pregando aqui. Ele continua controlando o universo, para que não vire um caos. Ele controla Satanás e seus demônios. Ele controla os seus próprios anjos. Ele controla a história. Ele controla a nossa vida. Você tem que acreditar nisso. Creia nisso. Eu quero orar por aqueles que entenderam essa palavra, estão passando momentos de luta. Uma vez você perdeu até a esperança, mas eu quero orar por você, dizer para você: Deus está no controle. Não se desespere, não faça burrada, não se precipite. Quero que você fique de pé, eu quero orar com você. Só você que entendeu essa palavra. Você tem dificuldade de ter paciência, de esperar. Você acha que Deus está demorando em socorrer você? Fica de pé. Feche seus olhos, levante a sua mão.
Oh Deus. Quando estou mal, Sim, se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouças tua voz ou não, quando em silêncio estás. Minha irmã, minha irmã, José teve um sonho aos 17 anos, que os feixes dos irmãos iam se dobrar diante dele, que o feixe maior do seu pai ia se dobrar diante dele. Aquilo parecia uma loucura aos olhos humanos. E quando ele relatou esse sonho, ele começou a sofrer tudo ao contrário. Tudo começou a concorrer para que aquilo não acontecesse. Tudo começou a dar errado. Ele atraiu o ódio dos irmãos, os irmãos venderam ele. Depois ele foi preso injustamente e ficou 2 anos preso injustamente. Mas ao término de 2 anos, o rei chamou ele e restabeleceu o propósito, e entregou na mão dele o poder de todo o Egito. E aí começou 7 anos de fome. 7 anos de fome. A família de José estava com fome. Tinha dinheiro porque Jacó era rico, mas não tinha o que comprar e nem o que comer na terra. Ele falou: olha, vai na terra do Egito, que lá tem alimento. Nós ficamos sabendo que lá no Egito tem alimento. E quando os irmãos chegaram, a primeira coisa que os irmãos chegaram quando viu José, não reconheceram que era José, mas o homem poderoso lá do Egito, qual eles teriam que comprar o alimento. Eles chegaram e se ajoelharam e se dobraram diante de José. A primeira parte do sonho se cumpriu. A segunda, ele falou: vai chamar o meu outro irmão. Enfim, a história veio também toda a família. E até o pai teve que se dobrar para não morrer de fome diante de José, que era o governador de todo o Egito. Talvez possa ter demorado muito para alguns, mas no tempo certo, Deus cumpre a sua palavra. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. E aqui no texto diz que Abraão não desfaleceu na fé. O problema é que muitos crentes não vão receber a sua promessa, porque no meio do caminho eles começam a olhar as circunstâncias e tudo à sua volta dizem não, e eles perdem a fé. Mas a palavra para você nessa noite: creia. Continue crendo. Calma, paciência, espere, porque aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Ele está no controle da sua vida, minha irmã. Ele controla a sua vida, ele controla os seus filhos, ele controla o seu casamento. Apenas confie e creia. Ele controla as suas finanças, meu irmão. Você está passando muita dificuldade, creia que ele supre todas as suas necessidades. Feche seus olhos, levante a sua mão. O versículo 20 diz assim: mesmo considerando tudo isso, não duvidou e nem foi incrédulo. Nós vamos terminar outra oportunidade sobre Abraão. Mas aqui está falando, olha, ele considerou que ele já era velho, que a sua esposa já era velha, já tinha passado o ciclo menstrual dela, era impossível engravidar e ela era estéril. E o texto nos conta que ele riu, até Sara riu, falou: isso é impossível acontecer. É impossível mesmo aos homens, mas tudo é possível àquele que crê.
Mas ele não desfaleceu na fé. Ele considerou tudo isso. Ele considerou as impossibilidades humanas. Mas ele creu no Deus do impossível. E por isso ele é o Pai das nações. Ele é o Pai da fé. Porque ele creu e continuou crendo. Porque Deus é fiel para cumprir. Levante a sua mão e a sua voz agora. Porque não é a minha oração que vai fazer diferença. Mas é você declarando: Deus, eu creio. E toda dúvida vai embora. Toda incredulidade vai embora. Eu creio no impossível. Eu creio que as minhas dívidas podem ser pagas. Eu creio que o meu nome pode ser limpo. Eu creio que o meu casamento pode ser restaurado. Eu creio no poder de Deus que está nesse lugar. Há poder na palavra de Deus. Se você crê, levante a sua voz e comece a clamar: Deus do impossível. Deus do impossível. Deus que sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus, serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Eu quero liberar essa palavra. Você que tem fé, não abaixe sua mão não. Levante sua mão e você vai começar a pôr o teu coração para fora. Mas você que tem o impossível, você que crê nessa palavra que foi liberada, que esse Deus, ele é poderoso para cumprir. Pastor, mas é impossível acontecer. Eu sei que é. Se não fosse impossível, não precisa pregar isso para você. A você que quer, comece a clamar. Comece a clamar: Deus, eu quero pedir perdão pela minha incredulidade. Eu já tinha perdido as esperanças da minha cura. Eu tinha perdido a esperança da minha solução financeira, do meu casamento, do meu físico. Mas hoje eu creio. Eu levanto em ti pela fé. Nada é impossível. O teu pai pode se converter, a tua mãe pode se converter, os teus filhos podem se converter. Deus pode tocar com milagre. Deus do impossível. Deus do impossível. Ele está neste lugar. Toque nele. Toque nele. Toque nele. Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Pegue na mão do seu irmão, levante a mão dele bem alto. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. Ele é Deus. Ainda que a Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é o Deus do impossível. Ele pode. Tudo é possível que crê. Eu creio, Deus. Eu creio, Deus. Eu creio no milagre. Deus e sempre me amarás. Deus vai mudar a tua história, creia. Desampararás, Eu creio num Deus do impossível. desistirás. Eu creio num Deus de milagres. Eu tenho paciência. Eu creio, eu espero em ti. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deus, que o teu povo não perca a paciência. Que o teu povo não seja impaciente, colocando o Senhor na parede, como se o Senhor tivesse que agir no tempo nosso ou deles. Mas ensina o teu povo a esperar. Ensina o teu povo a ter paciência, a aguardar no Senhor a intervenção.
o socorro e o milagre. Porque aqueles que esperam, recebem. Aqueles que não naufragam na fé, vão receber. Pai, aumenta a fé do teu povo, eu oro pela tua igreja. Que aqueles que estavam já perdendo as esperanças, se animem no Senhor. E voltem a crer e a esperar confiadamente no Senhor. Que essa palavra seja no coração deles, que o Senhor está no controle. O Senhor não perdeu o controle da vida deles, mesmo que pareça que tudo está errado, mas o Senhor continua no controle. Eu abençoo o teu povo. Que a graça do Senhor, que é poderosa para transformar as vidas, que esta palavra fique no coração deles, que eles aprendam a ter paciência, esperar no Senhor a promessa, que o Senhor é fiel para cumprir, que mesmo que os olhos deles não vejam, o Senhor está agindo no sobrenatural, cuidando e controlando a vida deles, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Creia, Deus está no controle. Antes de você ir embora, pelo menos para 3 irmãos, olhe no olho dele e fala assim: irmãos, tenha paciência, espere no Senhor, Ele está no controle da sua vida. Até o final de domingo abençoado, em nome de Jesus, amém.